Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do NG Talk. Hoje conosco aqui na técnica, na moderação, o professor Celso Reiki Urbieta e no backstage, meu sócio Elton Bruno Gomes. E o convidado de hoje, nada mais, nada menos é do que Aurélio Rolim Rocha, popularmente e carinhosamente conhecido como Lelinho. Lelinho, seja muito bem-vindo ao nosso NG Talk. PC, muito obrigado. Também quero agradecer ao pessoal aí do nosso staff do backstage, professor Celso, Elton. Foi um prazer estar aqui no teu podcast e também quero te parabenizar por toda essa estrutura, pelas suas atividades aqui na nossa cidade. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigado. Lelinho, só para a gente dar um pontapé inicial ao nosso episódio, tem muitas curiosidades e coisas interessantes sobre o seu currículo. Perfeito. Por exemplo, você é diretor de Relações Internacionais da FIEMES e também da Associação Comercial e Empresarial de Dourados, professor universitário, apresenta um podcast na 92 FM, o Papo de Valor. Mas me diga para o nosso público mais sobre a sua formação acadêmica, a sua alma mater. Perfeito. Eu vou começar do começo. Eu sou de Dourados, nasci aqui, a minha família inteira é daqui, família da minha mãe, família tradicional, família Rolim. Minha avó foi professora e talvez aí esteja a minha paixão pelo estudar. Meu tio é um escritor, Dr. Paulo Jacques. Então, assim, eu acho que isso sempre teve na minha gênese, né? Família sempre influenciou muito uma série de coisas. Paixão pela literatura, paixão pelos estudos, a paixão pelo campo da educação. E aí, por que eu estou te contando tudo isso? Porque quando eu fiz o ensino médio, chegou aquele momento de eu decidir o que eu queria fazer. Naquela época, o meu sonho era ser diplomata. Com quantos anos isso? 16 anos de idade? 15, 16 anos. Então eu estudei a vida inteira no Colégio Imaculado, Colégio das Irmãs, e depois eu fui para o Delfos, que tinha acabado de ser inaugurado aqui. Inclusive, se tem uma coisa que eu sou muito grato, é a formação que eu tive nas escolas aqui de Dourados. Sou fã dos meus professores, foram verdadeiros mestres, tenho muito carinho dessa época. E cumpriram bem seu papel, diga-se de passagem, né? Obrigado. Mas eu acho que eu era um aluno eu era apaixonado pela escola, eu participava de tudo. Festa junina, missa que tinha no Imaculada toda terça-feira, eu adorava esse movimento. Voluntário para qualquer movimento estudantil, estava lá o Lelinho. Eu acho que não só o movimento estudantil, mas eu acho que a participação efetiva, eu acho que isso sempre teve muito ligado comigo. Vamos dizer assim, um movimento lato sensu estudantil, não só o política estritamente falando, mas um movimento amplo de escola, tudo que envolvia atividades de escola. Eu pensei, você sabe que eu gosto de vestir a camisa, então se eu estava na escola eu vestia a camisa e eu acho que isso teve um reflexo muito grande nas atividades que eu faço hoje. Então, assim, essa minha paixão pelo associativismo, pela política de defender os interesses do meu setor, eu acho que isso começou lá atrás. E aí, voltando um pouquinho, quando eu tinha 15, 16 anos, o meu sonho era ser diplomata. Eu acho que muito, porque todo mundo falava assim, eu sempre tive a oportunidade de viajar bastante. Então o pessoal falava, você gosta de viajar, você gosta de história, de geografia, de política, da diplomacia mesmo, por que você não quer ser diplomata? E aí isso ficou na minha cabeça. Sem nenhum exemplo prático, mas só por essa questão de atuar em frentes internacionais mesmo. Isso, o meu contato assim, com esse mundo da diplomacia era muito pouco, né? Então algumas vezes eu fui a Brasília, conheci alguns diplomatas, mas era uma coisa pequena. E aí quando eu decido fazer o vestibular, eu descubro o curso de administração pública da GV. Isso é muito bacana. GV São Paulo. Da GV São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Porque a GV ela criou um curso, na verdade ela fez um resgate do primeiro curso dela, né? A GV surgiu em 44, um curso de administração pública. E esse curso ele é formado para que fosse constituída uma elite do servidor público brasileiro. Então, assim, o que havia de melhor no mundo eles trouxeram naquele momento. Então, o próprio Getúlio Vargas, na ânsia de formar bons e grandes gestores para o Brasil, fundou e inaugurou a Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro. Isso, perfeito. Então, em 44 ele começa com isso, e aí em 54, na cidade de São Paulo, ele traz o curso de administração de empresas. Perfeito. Então, são coisas assim que eu acho bacanas e que contribuíram muito para o desenvolvimento do Brasil. E aí, eis que Lelinho, Aurélio Rolim Rocha, decide estudar na melhor faculdade de administração pública do Brasil, em São Paulo. E por que eu fiz isso? Porque eu sabia que se eu fizesse a administração pública na GV, eu poderia ter um minor, uma formação complementar em relações internacionais. Então eu tinha muito medo de ficar muito centrado na carreira diplomática e não esquecer da formação ampla. Isso. E aí minha família é uma família de empresários, eu também tinha que me preocupar com aquele outro lado, né? Porque um dia eu sabia que eu teria uma posição na empresa. Sucessória natural. Isso, claro. Então eu falei, esse é o meu caminho, esse é o meu curso. E aí eu faço o GV, eu acho que eu sempre falo o seguinte, a GV me deu 3 coisas. Ela me deu um diploma, ela me deu oportunidades e bons amigos.
Então, a experiência, a vida acadêmica na GV foi fantástica. E aí, quando eu faço o GV, eu me envolvo novamente com o diretório acadêmico, faço parte do Tudo de novo. Tudo de novo. E eu adorava. Mas na GV, eu tinha que fazer o estágio obrigatório. E aí, quando eu vou fazer o estágio, eu descubro um belo dia que o Itamaraty tinha um escritório em São Paulo. Um escritório de representação. E aí, eis que o Lelinho aflora a veia diplomática. Isso. Aí eu fui fazer o estágio e assim, eu tenho alguns orgulhos de falar do meu estágio. Primeiro porque eu fui o estagiário que mais fez hora extra na história do Itamaraty. Ou seja, dormia e acordava dentro do estágio. Eu vivia aquilo lá, eu amava aquilo lá. E assim, eu tive a oportunidade de conhecer grandes figuras no processo de estágio. Isso por idos de quais anos, assim? 2000 Isso foi em 2017. 17. Tem até uma passagem interessante, quando a sua irmã estava indo para Disney, nós paramos em Guarulhos e você foi visitá-la. Você já estava na faculdade, já nesse estágio, uma coisa assim fantástica. Sua irmã e sua prima, então... Eu lembro que eu te cumprimentei, você estava perto de uma pilastra. Exatamente, então tem uma passagem interessante. E isso já lá, vivendo intensamente. Eu lembro que a sua irmã falava, meu irmão nem vem pra casa. Era por isso, então? Era por isso. Isso foi uma época, assim, incrível, de muito aprendizado. Tive grandes chefes. E esses chefes, assim, hoje no meu podcast eu entrevistei todos. Eu tive essa honra. A embaixadora Débora Barenboim, a embaixadora Irene Vidagala. Todos nativa? Todos nativos. Ainda? Nesse período, todos nativos. Quer dizer, o Lelinho hoje não é diplomata porque ele não quer. Porque oportunidades e portas abertas no Itamaraty ele ainda tem. Mas vou te contar o porquê que eu decidi não ser um diplomata de carreira, de fato. Porque quando eu fui trabalhar no Itamaraty, em São Paulo, então comecei a me envolver demais nas atividades do escritório e o programa de estágio no Itamaraty era rotativo. Então eu passeava pelas áreas do escritório. Então a gente tinha cerimonial, tinha questão consular, tinha questão de promoção de negócios. E eu fiquei muito apaixonado pela área de promoção de negócios, que é o que eu faço hoje. Com alguma área específica? América do Norte, Ásia? Era aberto. Geral. Tudo que São Paulo... Você sabe que São Paulo é a segunda cidade do mundo com a maior rede consular. Eu imagino. Só perde para Nova York. Não tenho noção, porque eu não sou da área, mas eu imagino que sim. Então, assim, imagina a quantidade de autoridades que visitam. Representações consulares, diplomáticas, eu acho que é tudo. Uma cidade incrível, fantástica para isso. Então, a gente recebia quase toda semana uma autoridade estrangeira. E lá estava o Lelinho recepcionando, conduzindo, documentação. Você sabe que na entrevista que a embaixadora Débora fez comigo, que foi minha primeira chefe, ela falou que eu era um estagiário muito entrão. Porque eu descobri uma autoridade que estava vindo e queria participar da visita. É claro que ela nunca falou isso aí em caráter pejorativo, né? Porque muito pelo contrário. Não, eu acho assim, inclusive, convido vocês a assistirem o Papo de Valor, a entrevista com ela, porque foi uma demonstração de muito carinho, virou uma grande amizade. E ela foi uma grande mentora. Que legal, fantástico. E aí eu aproveitei todas essas oportunidades, o cavalo passava riado, eu estava montando, né? Como diz aqui no nosso... Não pode perder essas oportunidades, de jeito nenhum. Pouca idade, sem compromissos com família, maiores compromissos, não, sem filhos. Se eu posso dar um conselho, eu diria, pessoal, faça um estágio, aproveitem essa oportunidade. O estágio te dá muito conhecimento. O estágio é uma coisa fantástica. E eu devo muito do profissional que eu sou hoje ao meu período de estágio. E aí eu já vou puxar um gancho agora aqui para um segundo estágio seu, que eu sei, que eu fui estudar a fundo a sua atuação, um estágio no Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, certo? Aí já não foi estágio, aí era trabalho mesmo. Então, aí já não é nem um estágio. Então, eu trabalho diretamente no Ministério, sob a batuta, creio eu, de uma das maiores ministras da Agricultura que o Brasil já teve, Tereza Cristina Corrêa da Costa, certo? Perfeito, mas eu vou te contar o que aconteceu. Eu fiz o estágio no Itamaraty. No final do meu estágio, eu fui conversar um dia com a embaixadora Irene Vidagala, uma das maiores embaixadoras nativas do Itamaraty. Ela é uma africanista, então o tema de especialização dela é África. Praticamente toda a carreira dela foi focada nos países africanos. E no final desse estágio, eu fui falar, embaixadora, eu quero ser diplomata. Ela falou, se você quer ser diplomata mesmo, você tem que ter uma experiência no exterior. Mas o Itamaraty ele não possui esse programa de estágio lá fora. Então, o que eu falei para ela? Eu falei, embaixadora, eu topo custear todas as minhas despesas. Vou para um work experience por conta própria. E aí, o que a senhora falar, tá falado. Mas naquela época, eu achava o seguinte, a embaixadora vai mandar para Roma, Genebra, Paris. Ledo engano. E assim, confesso até que eu fui um pouco ingênuo, né? Porque ela era africanista, já tava ali, né? Tava tudo engatilhado para você ir para África do Sul, Angola. Então, aí eu comecei a achar, vou para África do Sul, vou para Angola, para o Egito. E ela me trouxe 3 opções. Ela me falou Camarões, Malaui e Togo. Aí eu pensei o seguinte, eu lembro que foi uma reflexão, eu lembro que eu conversei com a minha mãe, com meu pai, minha mãe não queria muito que eu fosse, mas meu pai me incentivou. Acho que a mãe é a primeira a falar não, de jeito nenhum.
E o pai ainda um pouco mais desbravador, né? Como sempre, o Aurélio já falou, não, meu filho, é importante pra você. Foi mais ou menos por aí. E aí eu penso assim, cara, o Brasil joga com Camarões na Copa. Com o meu currículo, as pessoas vão lembrar do Camarões. Talvez possa ser algo legal, mas... Mais similar. E fui. E aí eu fiquei 3 meses no Camarões. Foi uma experiência incrível. Mas lá eu aprendi uma série de coisas. Inclusive, que eu poderia ser um diplomata não sendo diplomata. Eu acho que essa foi a principal lição que eu trouxe. E o porquê disso? Hoje a carreira é um pouco engessada. Nós tivemos turmas muito grandes de diplomatas. E talvez muitas pessoas que entraram jovens, exato, e eles permanecem ativos no meio do cometa ali. Nós tínhamos turmas de 20, de repente essas turmas viraram de 100. E aí isso acabou dando uma engessada na carreira. E talvez até uma diminuição das representações diplomáticas fez com que estagnasse um pouco a carreira, né? Perfeito. E aí o que eu comecei a perceber? Lá no Camarões a gente recebia muitas visitas de pessoas que trabalhavam nas áreas internacionais, das federações, das associações representativas de setor. E aí veio o estalo. Como eu era de uma família empresária, eu sabia que eu podia ter uma atividade parecida. E sem estar engessado a uma carreira pública, estrito senso. Então eu falei assim, cara, eu acho que esse é o meu caminho. Quando eu volto ao Brasil, eu sou convidado para trabalhar na Prefeitura de São Paulo, na gestão do João Dória, na área internacional. Fantástico. O meu chefe do Itamaraty foi para a Prefeitura, o embaixador Afonso Massoto. Esse é um craque, ele foi o cara que me ensinou uma série de coisas, tenho o maior carinho por ele. E aí, como você não recusou um convite, você falou, vou para a Prefeitura contigo. E assim, trabalhar no serviço público, você sabe muito bem disso, dependendo do cargo que você tem, é um pro bono com ajuda de custo, né? Você faz porque realmente você quer. Mais ou menos isso, a gente sabe bem. E aí eu falei, cara, é uma oportunidade única trabalhar na maior cidade do Hemisfério Sul, numa cidade que é o 3º maior PIB do Brasil. Uma das maiores cidades do mundo, disparado. Foi uma oportunidade incrível. E também na gestão do João Dória, que era um cara pro-business, um empresário, um gestor de fato. Um outsider total. O pessoal brinca, né? Mas ele realmente é um gestor. Sim. Uma reunião com o João Dória, você sai devendo obrigação pra ele, mesmo que você vá cobrar algo. É um coach. É perfeito. E aí eu trabalhei com o João Dória, né? Eu acho que, como todo político, teve seus acertos, teve seus erros, mas não cabe aqui a mim julgar. Mas um grande gestor, afora tudo. E aí foi incrível essa experiência com ele, mas logo ele sai para disputar o governo de São Paulo, que eu entrei na prefeitura em 2018, que era o ano da eleição. Já muito próximo da transição para então, saída dele. Fiquei pouco tempo com o João Dória, mas eu convivi muito com o saudoso Bruno Covas. Sim, que assumiu a prefeitura. Inclusive tive uma passagem muito bacana com ele, nós fizemos uma missão para os Estados Unidos. E essa missão foi eu, o embaixador Mansou e ele. As referências do cara humano, pacas. Não, foi incrível. Tanto que foi reeleito prefeito e depois acabou saindo pelo falecimento, né? Nós fizemos uma missão que foi muito engraçada, porque ela foi para Las Vegas e para Los Angeles. Aí todo mundo perguntava, pô, o que vocês estão fazendo em Las Vegas? E a gente foi discutir. As pessoas não entendem. Não. A gente foi discutir a implementação de uma série de complexos de entretenimento e lazer em São Paulo. Naquela época, a Câmara estava discutindo a regulamentação dos cassinos no Brasil. Imagina, São Paulo faz um portfólio, prepara tudo e sai na frente de todas as cidades do Brasil. Foi isso que nós fomos fazer. E aí tinham projetos incríveis. E aí ninguém entende por que algumas cidades estão à frente, porque o planejamento já está muito à frente do dia atual. E aí a gente foi para Los Angeles também para conversar sobre economia criativa. Então a minha função na prefeitura, eu era o responsável pelas agendas e também pela efetivação e celebração dos contratos, dos acordos, dos protocolos de entendimento. Cara, que legal. Então foi muito legal. Quando eu volto, né, termina essa sua passagem pela prefeitura. Um dia eu tinha tido a eleição, o presidente Bolsonaro tinha sido eleito, e aí eu recebo um convite do Gustavo Junqueira, que era secretário de Agricultura de São Paulo, para eu montar a área internacional do governo do estado de São Paulo. O Dória tinha virado governador, o Gustavo me conhecia da Sociedade Rural Brasileira, que eu participava, e ele falou, pô, Lelinho, você não quer vir aqui para ajudar a montar a área internacional? E aí eu tenho que fazer também, mandar um abraço para ele, para o Rodrigo Castejon, que era o coordenador da área de missões e assessoria parlamentar da secretaria, e ele seria o meu par. E aí foi muito bacana. Mas eu trabalhei uma semana na Secretaria de Agricultura, porque daí eu recebo uma ligação da Tereza. Né? Então a ministra Tereza foi minha chefe, minha professora e minha amiga. Então eu tenho o maior carinho por ela.
E ela, pessoa fundamental. Na iminência de assumir, falou assim... Isso ela já tinha sido nomeada. Já? Porque isso aconteceu em janeiro. Então ela tinha acabado de assumir, ela estava montando a área internacional. E falou, Lelinho, você é a pessoa que eu confio, é do meu estado, ela tinha convidado um embaixador para ser o secretário de Relações Internacionais, mas ela precisava de alguém na parte técnica para auxiliar o embaixador. E aí veio o convite, eu topei, e aí foi uma experiência incrível, eu fiquei 2 anos. E, gente, vou falar pra vocês aqui, olhando direto pra uma tomada, um corte aqui. O Lelinho participou de uma das maiores negociações do mundo, do business do agro, que foi a negociação dos fertilizantes. Sem dúvida, foi a maior de todos os tempos, certo, Lelinho? Olha, eu acho que vi várias que foram marcantes, a de fertilizantes foi incrível, mas eu diria que o acordo União Europeia e Mercosul, que até hoje está sendo discutido, mas o mais importante, eu assumi a coordenação de fomento à cultura exportadora e promoção de imagem. E aí eu tive um trabalho muito grande da gente começar a mudar a imagem e a percepção do consumidor estrangeiro sobre os produtos brasileiros. Sobre o agro brasileiro, especificamente. O que acontece? Eu acho isso um consenso de várias pessoas, que a gente se comunica muito mal lá fora. E isso eu estou falando tanto do governo quanto da iniciativa privada. Eu acho que falta uma coordenação e um esforço coletivo para esses temas. Vender melhor o Brasil fora. O que acontece, PC? Se a gente pegar quais são os 5 países do mundo que mais produzem alimentos? O Brasil está entre eles. Sim, sem dúvida. E quais são os 5 países do mundo que mais conservam suas matas nativas, que tem uma legislação ambiental avançada? Os 4 eu não sei, mas o maior é o Brasil. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós somos ao mesmo tempo uma potência agro, mas também nós somos uma potência ambiental. Então nós somos uma potência agroambiental. Eu acho que faltava uma exposição melhor disso. Eu acho que alguns avanços foram feitos, mas alguns erros também foram cometidos. Vou te dizer assim, não é o objetivo do nosso podcast, não vai ser, mas talvez por um segundo podcast, essa reviravolta da imagem do Mato Grosso do Sul com carbono zero que o RIDA está implantando. Perfeito. Isso é uma iniciativa muito bacana e depois a gente pode falar sobre isso, que é um trabalho que a gente está fazendo fortemente lá na Federação das Indústrias. Eu imagino que sim. Então, eu acho que esse trabalho no Ministério, ele foi muito focado nisso. E você era nomeado no Ministério da Agricultura? Eu era nomeado, eu era funcionário do Ministério. Então viveu em Brasília esse tempo todo? Fiquei 2 anos morando em Brasília e aí chega a pandemia. Né? Então, quando a pandemia chega, é óbvio que o Ministério focou muito mais numa política doméstica. E aí eu acho assim que tem alguns fatores. Eu sou jovem, né? Quantos anos, Lelinho? Eu fiz 30 agora no dia 31. 30 anos de idade. Agora no dia 31 de agosto. E aí, aquela coisa assim, você é ávido, você quer mudança, você quer um monte de coisa. E quando o governo foca na política doméstica, a nossa secretaria, ela continuou trabalhando e fez grandes avanços numa série de temas. Mas arrefeceu. Deu uma parada. E eu era coordenador de missões, né, de fomento à cultura exportadora. Então, a minha função, basicamente, era viajar o mundo como um caixeiro viajante. Ou seja, você não podia viajar porque tá um país fechado. E também uma mudança de foco. O governo, a partir daquele momento, começou a focar na Agenda Brasil. E aí, eu acabei fazendo home office em Dourados, eu sou muito intrometido, acabei me envolvendo muito nos negócios da família e eu achei que era o momento de voltar. Aí eu vou te perguntar, a gente trouxe toda a trajetória do Lelinho, desde a juventude na Escola Imaculada até a formação na Fundação Getúlio Vargas, a ida do Lelinho para Camarões, para a Prefeitura de São Paulo, para o Ministério da Agricultura e da Pecuária, e aí eis que o Lelinho volta. Agora eu quero falar assim, da onde veio esse estalo para assumir a cadeia sucessória dos negócios da sua família, do tronco do teu pai, da tua mãe, para criar o grupo de valor? Porque eu sei que tem não só um dedo, mas 2 mãos suas aí nessa iniciativa. Na verdade foi o seguinte, como eu estava te comentando, quando eu venho passar o home office, né, na verdade foi um farm office, porque eu acabei ficando mais na fazenda do que em Dourados, eu acabei me envolvendo muito no negócio da família. E foi num momento que a gente estava expandindo bastante. Então a gente estava focando muito na atividade de piscicultura, a gente estava pensando em montar uma marca de carne, uma grife de carne, a gente estava expandindo as áreas de lavoura. Porque antes era focado bovino, milho e soja. Grãos, milho e soja. Cana não? Não, cana não. A gente teve uma experiência de rendimento no ano passado. E aí, em seguida, aí veio o grupo de valor, aí amplia. Piscicultura, suinocultura? Não. Mas para te explicar, o que acontecia? Todo mundo nos via como grupo, mas a gente não se vendia como grupo. Não, absolutamente. A minha experiência no Ministério foi essa.
a minha missão era vender imagem. Aí você falou, em casa eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. E aí eu acho que além disso a gente precisava fortalecer também, criar uma cultura organizacional. A gente precisava estabelecer alguns processos. E como que foi a receptividade do teu pai, do teu tio, da tua irmã, dos teus primos em relação a uma cultura organizacional definida de processo? Eu sou muito religioso. E na semana que eu voltei a morar em Dourados, meu pai teve um mega problema de saúde. Meu pai foi para São Paulo fazer um check-up e descobriu um tumor na cabeça. Deus do céu. É um tumor benigno, mas foi um choque e isso estremeceu a E até então nada de base sucessória preparada. Não, assim, a gente se Vamos imaginar, numa eventualidade... A gente tinha uma estrutura, né? Vocês que são do mundo jurídico, a gente já tinha feito um processo. Já tinha holding, essas coisas. Perfeito. Mas ainda não tinha nada... parametrizado em processos. Isso. E aí isso coincide com o meu... Bom, foi na minha chegada em Dourados e a gente começa a acelerar esse processo. Fora isso, meus primos estavam casando, minha irmã estava grávida, nasceu minha sobrinha, então a gente viu a necessidade de implementar algo... Todos aqui em Dourados, os quatro? Todos em Dourados. Porque são 2, né? Não, são 2 e 5. 2 e 5. Então. Isso, nós somos em 7. Mas em maior idade, já na sua idade contemporânea, são 4. Eu sou o caçula dos meninos, então tem mais 2 meninos, e aí o resto é tudo mulher. Legal. E aí vocês sentaram para falar, gente, vamos ter que tratar disso. Começa esse processo. Então a gente começa esse processo de sucessão. Eu acho que ele está correndo muito bem, é um processo, né? Isso é uma coisa que está sendo implementada. E o pool aumentou o portfólio de produtos já? A gente acabou fortalecendo, na verdade, eu acho que o pool já estava estabelecido. O que a gente precisava era fortalecer algumas atividades que antes a gente não dava tanta prioridade. Então, por exemplo, a questão de imóveis, a gente acabou fortalecendo bastante, fez a parceria com o Grupo Pereira para a vinda do Comper para cá. Percebi. Bacana. Imóveis, né, a locação, angariar, trazer novas marcas para Dourados, é muito legal. Isso, na verdade, é um trabalho e assim uma coisa vai puxando a outra, né? Então, por exemplo, o meu convite para a FIEMES veio do dia da inauguração do Comper, que o presidente Sérgio Longo estava, e aí surgiu esse assunto da possibilidade de ir para a federação. E aí eu falei assim, presidente, o que eu quero ser é um embaixador de Dourados, um embaixador de Mato Grosso do Sul. Já estou fazendo isso. É óbvio que as pessoas me perguntam assim, por que você faz tanto essas coisas pela cidade? É óbvio, eu não sou uma instituição filantrópica também, né? Tudo que eu faço... Você tem um interesse, mas assim, as pessoas têm que entender que não é um interesse imediato, né? Lógico, mas mais do que isso. Eu acho que o empresário, ele tem como verdadeira prioridade melhorar o seu ambiente de negócio. Porque ele melhorando o seu ambiente de negócios, ele vai melhorar o seu próprio negócio. Com certeza. Então, porque os seus consumidores, os seus fornecedores, os seus conterrâneos vão estar todos bem, então a cadeia produtiva virtuosa se estabelece. As pessoas se perguntam assim, Lalinho, por que você está na associação comercial? Por que você está na FIEMES? Por que você está fazendo essas coisas? Eu faço isso por vários motivos. Primeiro, porque eu tenho tesão nesse tipo de coisa. Eu gosto. Segundo, o que eu acho que eu construí ao longo aí dessa carreira, tá certo que não é uma carreira longa, mas é uma carreira que eu acho que tem muita experiência. Não, mas já é longa, desde a escola, já esse protagonismo, na faculdade e pelos lugares pelos quais você passou. Então eu acho o seguinte, por que eu não posso colocar isso a serviço da minha cidade? Exatamente. Porque é óbvio que eu estou melhorando o meu negócio também. E eu acho que é isso que falta no empresário do nosso estado. Eu acho que ele tem que se conectar mais com esse tipo de causa, com as defesas dos interesses do setor. Porque é aquela coisa, todo clichê é clichê porque é verdadeiro, a união faz força, é um fato. E claro, e também propagar essa virtuosidade do ambiente. Sim, do associativismo, tem tanta coisa bacana que a gente pode fazer. A gente pode economizar custos com isso, maximizar IDH, PIB, per capita, as pessoas terem mais dinheiro para comprar produtos. Eu gosto muito do exemplo de Maringá. As pessoas vão para Maringá e se apaixonam, acham uma cidade maravilhosa. Mas por que ele é assim? Porque teve uma união entre a iniciativa privada e o setor público. E a iniciativa... Sou fã do Silvio Barros. Não, cara, é a mão do Estado com a mão da iniciativa privada que vão fazer com que a cidade avance. São as duas que vão conduzir a cidade, o Estado, o país. Eu acredito muito nisso. E eu acho que esse trabalho que eu comecei a fazer na sede e agora na Federação das Indústrias, ele está dando resultado. A minha área é a área internacional. A minha função é conectar o empresário do nosso Estado ao mundo. E aí eu vou te fazer uma pergunta capital, providencial. Dourados hoje, como todos sabem, está não tão próxima à rota, mas eu diria que é a maior cidade
que integra a rota de integração latino-americana, saindo ali por Porto Murtinho, Carmelo Peralta, nós temos Loma Plata, Mariscal, Estigarribia, Poço Hondo, até ir Antofagasta e Iquique. Perfeito. Então, assim, Dourados talvez seja a maior cidade mais próxima da divisa do Brasil com o Paraguai. Certo. É sabido, é notório para todos nós que você é um grande parceiro e amigo do presidente eleito do Paraguai, Santiago Penha, eleito e diplomado já em exercício no Paraguai, e é um grande entusiasta da rota de integração latino-americana, a antiga rota bioceânica. O que você acha que isso vai contribuir para Dourados e para o Mato Grosso do Sul? Acho que primeiro vamos desmistificar algumas coisas. Eu acho que não existe isso de trecho da rota, de trajeto da rota. Trajeto físico é uma mera delimitação. É uma mera delimitação. O que eu acredito? Existem as cidades que serão beneficiadas pela rota. E aí, quando a gente quando eu falo de trecho, eu falo do modal, né? Perfeito. Então, eu vou retirar produto, eu vou receber e vou tirar produto de Dourados. Eu preciso de um produto da costa oeste dos Estados Unidos ou da Ásia, em geral. Certo. Por onde ele vai entrar? Ele pode entrar por Santos, por Paranaguá, ou ele pode vir por cima, por Santarém, no lombo do caminhão, de várias formas. Onde é melhor para eu receber esse produto e para eu tirar o produto que eu mando para fora? Então, eu vou te explicar a minha visão sobre a rota. E para começar, tem uma frase do Hegel, que foi um filósofo alemão que eu gosto muito, que ele falava assim, na verdade não é que eu gosto, eu critico ela, mas eu acho que ela virou uma boa frase. Que ele falava que a América Latina, ela não tinha história, ela só tinha geografia. E aí, esses dias eu fui dar uma palestra e eu terminei a palestra falando o seguinte: eu proponho agora que a gente utilize a nossa geografia para fazer história. Eu acho que é aí que a gente começa a responder essa tua pergunta. Quando eu falo que a gente tem que desmistificar esse trajeto, o que eu quero dizer com isso? Mato Grosso do Sul é a rota. Concordo Todo o contigo. nosso estado é a rota. Concordo. Bom, Mato Grosso do Sul e Paraguai são o coração da América do Sul. E aí eu vou aproveitar aqui e mandar um abraço pro meu amigo Santiago. O Santiago foi um cara que eu conheci numa das minhas viagens ao Paraguai. Colorado, é bom demais. Eu Colorado. sou fã. O Santi é um cara que eu conheci, um amigo me apresentou a ele. Ele era ministro, né, da economia? Não, na época eu conheci o Santi em 2018. E aí o Santi tinha deixado o ministério e tinha disputado as prévias do Partido Colorado e tinha perdido. Entendi. E eu conheci ele umas 2 semanas depois de ele ter perdido as prévias do partido. Ele foi ministro do Horácio Cartes. Foi ministro do Horácio. Então ele ficou na geladeira, em tese, um mandato. Todo o mandato passado do Marito Abdo. Isso. E nessa época, na verdade, ele acaba participando do board do Banco Basa, que foi um banco do Horácio. Então ele foi um mega executivo. E a trajetória Imagina bem, o Santi tem 46 anos. Acabou de ser eleito presidente de uma nação. Ou seja, muito jovem, ele conquistou aquilo que qualquer pessoa que tem uma vocação política sonha. Ele chegou no ápice da carreira dele, que é economista, ministro da economia, presidente de um grande banco, presidente do país. Então, assim, e uma vez eu perguntei a ele, eu falei assim, Santi, qual o legado que você quer deixar? E a resposta dele me marcou muito. Ele falou, o legado que eu vou fazer nos próximos 46 anos. Então, olha que bacana essa resposta. Ele quer planejar o Paraguai para os próximos 46 anos. Que aí eu imagino. Para a velhice dele. E eu imagino o seguinte: o Santi é um cara muito ambicioso, é um cara extremamente preparado, e eu não tenho dúvidas de que ele vai ter vários cargos aí pelo mundo afora. Eu acho que Banco Mundial, eu acho que FMI, tem muita coisa bacana que pode surgir na carreira do Santi. Não tenho dúvida. Isso nós ganhamos, né? Principalmente nós, os lindeiros do Paraguai. Com certeza. E aí, quais são as prioridades hoje do governo paraguaio? São as rotas hidrográficas, então ele quer priorizar muito essa questão do escoamento pela bacia do Rio Paraguai e do Rio Paraná. Entendi, descendo até a Argentina e voltando para o Atlântico. Que é uma rota, então assim, Atlântico a gente vai atender basicamente Europa e África, e aí a gente tem que focar também realmente agora, começar a pensar no continente africano, que é um continente que está crescendo muito. Depois eu vou te falar do nosso projeto. Eu e o Celso temos um projeto especificamente para os países de língua portuguesa da África. Os países lusófonos africanos. Isso, sim. Mas depois eu te conto. Moçambique, legal. Então acho que a gente tem esse potencial, e você tem a Europa, que já é um mercado consolidado. Então a gente tem esse ponto. Então ele vem pelo tronco da hidrovia Paraguai, isso é Brasil-Paraguai. E o outro tronco, que é uma outra prioridade do governo paraguaio, é a própria rota bioceânica, porque a rota bioceânica para o Paraguai, ela tem vários fatores que levam ela a ter uma grandeza maior. Uma é a conexão com o país. Então o Paraguai, fechando a rota que vai passar pelo Chaco Paraguai, ele acaba interligando todo o país. Então é um projeto também de integração nacional. Quer dizer que hoje é algo que
é pouco integrado ao próprio Paraguai, vai ser explorado, vai ser visto. Assim, falando para o nosso ouvinte entender, ele vai matar 2 coelhos. Ele vai levar gente para um lugar que não tem gente. Perfeito. E ele vai conseguir trazer e levar produtos. Ele integra nacionalmente e ele integra regionalmente. Eu acho que isso é muito bacana. Então ele está focando demais nisso. E a gente falando, né, das oportunidades para a nossa cidade. Pô, Dourados é o celeiro de Mato Grosso do Sul. Aqui é um polo de 32 municípios, que são os municípios que utilizam a nossa cidade, né, como polo prestador de serviço. Nós estamos passando por um processo de transformação industrial. Então, assim, olha a quantidade de investimentos que estão chegando na nossa cidade. E agora a gente tem essa abertura ao exterior, essa abertura ao mercado asiático. Né? Hoje, se a gente pegar a Índia, é um puta parceiro comercial brasileiro. Eu vi que você estava em Nova Delhi no mês passado, né? Eu estive em março. Em março? Em março. Foi em março. Mas você esteve com algum cônsul ou embaixador de Nova Delhi recentemente, né? Isso. Mês passado a gente recebeu o embaixador da Índia no Brasil. Você vê que eu tô acompanhando. Eu tô acompanhando tudo. Ele é stalker. O Suresh esteve em Campo Grande, na FIEMS, nós o recebemos. E no dia 27, inclusive já faço convite a você e ao Celso, nós vamos receber aqui em Dourados o cônsul geral da Índia no Brasil. Então, ele vem nos visitar, vai visitar a empresa, mas eu também quero mostrar e apresentar o potencial douradense para ele. Com certeza, estaremos lá. O presidente da Câmara de Comércio, Leonardo Ananda, eles estarão aqui em Dourados. Então, acho que vai ser muito bacana. E trazer essas pessoas têm que conhecer o nosso estado, a gente tem que conectar o nosso empresariado com essas pessoas. Hoje, o empresário ele não pode mais focar apenas naquilo que está acostumado a fazer. Tem que ver o mundo, né? Quando a gente fala de globalização, óbvio que tem gente que coloca algum termo pejorativo sobre isso, mas a globalização de fato é o aumento do fluxo de comércio. E Lelinho, vamos colocar num jargão, num linguajar popular. Como que eu falo para vamos imaginar que nós temos um comércio muito forte, como que eu falo para um comerciante aqui local que ele pode acessar a rota e ele pode ganhar, lucrar com esse acesso mais rápido? Porque assim, eu até tenho uma certa noção, você muito mais do que eu, mas eu sei como o meu negócio pode prosperar através da rota, seja levando empresários, fazendo despachos aduaneiros, tradução e fazimento de contratos. Mas veja bem, e para aquela pessoa que está aqui no dia a dia da cidade, como que ele pode trazer, por exemplo, produtos chineses para cá? Então acho que assim, coloca para nós numa linguagem popular os ganhos que a população douradense e o entorno do sul-mato-grossense pode ganhar com isso. Vamos lá, e aí nessa resposta eu vou linkar uma série de coisas. Primeiro, o associativismo. Para que você consiga ter essa noção dessas possibilidades e também da facilitação desses trâmites, é importante que você esteja associado a uma associação comercial, que ela pode fazer esse link para você, e isso é um dever dela, como também da Federação das Indústrias. Então, pessoal, olha, o empresário douradense, se associe à sede, por favor, porque é uma forma de você ser visto numa coletividade. Então, primeiro passo, se associar. Bom, e os industriários à FIEMS. Isso. Natural. O que acontece? A FIEMS ela tem o Centro Internacional de Negócios, que é uma área dedicada exclusivamente, e hoje é a minha diretoria, a fazer isso, a conectar esse empresário. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é um estudo de inteligência comercial. Nós vamos apresentar para você. Se você é uma pessoa que quer exportar, a gente vai te apresentar as vantagens de você estar exportando para aquele determinado país. Então, a gente vai fazer um estudo, vai mostrar para você quais são seus competidores diretos, como você pode fazer para facilitar a sua cadeia de suprimentos, trazer um insumo com um valor menor. Então, a gente monta isso para você. Desde um produto mais simples até uma commodity, qualquer coisa. Isso. Então, a gente faz o estudo de inteligência comercial. Após isso, a gente traça uma estratégia de promoção comercial para aquele teu produto. Entendi. Então, isso eu acho que, né, te respondendo, são coisas que a gente vai abrindo a cabeça do empresário. Então, eu acho que o associativismo, ele também leva a isso. Ele vai ser, então, um hub canalizador dos seus produtos para fora do país. É muito mais difícil você começar esse processo sozinho. Sim. Quando você é um grande empresário, você tem estrutura para isso. Mas eu quero atender, e eu acho que esse é o sonho da Federação, pequeno e médio. Da associação, o pequeno e médio. A gente quer fazer com que essas pessoas se conectem, com que essas pessoas exportem. Eu tenho, por exemplo, eu tenho meus amigos aqui que são da área do aço, do ferro e do aço. Sidney, o Nelson, o Messias, são pessoas aqui, o Longen da Imesul. Sim. Por exemplo, por que não tirar os produtos deles de transformação por meio da rota? Por que não fazer esse intercâmbio com outros países? E aí entra várias coisas que são bacanas. Imagina, por exemplo, o Nelson. O Nelson é um grande amigo
meu, o Nelson indo para a China, vendo um maquinário muito mais moderno, né, que ele pode agregar muito mais valor ao seu produto, ele trazendo pela rota também. Exato. Então não é só exportação, mas também importação, porque comércio é troca de mercadorias. As nações fazem isso. O navio que vai de um jeito, ele volta com outro. Ele tem que ir com uma coisa e voltar com outra. Perfeito. E as nações precisam fazer essas trocas, as nações vivem do comércio. Então eu acho isso importantíssimo. Então eu vejo que a rota, além dessa importância que ela está tendo no eixo econômico, a gente também tem que lembrar de um eixo cultural. Sim. Né? Pô, vamos começar. E eu vou mais além do cultural. Eu vou pro acadêmico, que é uma área que nós estamos focando bastante no nosso podcast. Porque a gente vai precisar qualificar essa mão de obra aqui no nosso estado. Ele vai precisar participar de uma universidade que vai preparar ele para esses desafios. No caso do direito, por exemplo. Sim, ele tem que falar espanhol, por vezes até o Guarani, que é uma língua oficial do Mercosul. Entender como que funciona a legislação paraguaia, como que funciona o acordo do Mercosul, exatamente. O que é a lei da maquila. Então tem uma série de oportunidades que estão surgindo por aí. E são oportunidades que estão surgindo para esse profissional que é conectado. Então eu acho assim que a gente pode desbravar uma série de coisas. É aquilo que eu falei lá no começo, né? A gente tem que usar a nossa geografia para fazer história. Entendi. Então a gente está usando o fator inverso do Hegel, né? Isso. A história só qualifica pela geografia, agora a nossa geografia vai nos capacitar e nos qualificar para a nossa história futura. Olha, Deus fez com que Mato Grosso do Sul fosse o coração da América do Sul. Nós somos um ponto geodésico da América do Sul. E mais do que isso, nós somos um estado mesopotâmico. O que eu quero dizer com isso? Mesopotâmia era o país entre rios. Sim. Nós estamos entre as duas bacias hidrográficas mais importantes do nosso continente, em termos de navegabilidade, né, que é do Paraguai. Divididos pela famosa Serra de Maracaju. Então tem muita coisa bacana aqui, né? Deus nos abençoa, né? Eu acho que o pessoal brinca, né, que Deus é brasileiro. O solo mais fértil do Brasil está aqui. Mas eu acho que Deus também é um pouco sul-mato-grossense. Acho que muito. Então, veja essas nossas vantagens que são naturais, né? Lelinho, e me fala mais um pouco agora sobre as nossas potencialidades, não só em termos de rota de integração latino-americana, sobre os planos futuros do Aurélio Rolim Rocha. O que você pensa para o nosso local de vida, nosso viver aqui? Porque você decidiu absolutamente viver em Dourados, né? Isso. Na verdade, eu brinco que eu moro na 163, né? Porque toda semana eu estou indo para Campo Grande, então eu fico Dourados, Campo Grande, e eu tenho essas missões ao exterior, né? Que eu faço muito. Mas eu escolhi seu umbigo está enterrado para aqui. ser a cidade que eu vou constituir família. Assim, eu tenho falado muito, toda palestra que eu tenho dado, entrevista, eu tenho falado aquela frase do Tolstói que eu amo, e eu acho que tinha que ser um mote de Dourados, que se você quer ser universal, você tem que cantar sua aldeia. Eu acho que isso é um mote para mim. Eu acho que eu tenho feito isso. Né? Eu tenho cantado a minha aldeia para o mundo. Então, eu escolhi morar em Dourados. Eu sou um cara que eu tive diversas oportunidades de poder até escolher onde eu iria morar, mas eu queria vir para cá. Eu sou muito ligado com essa questão da terra. Então aqui está minha família, aqui eu quero constituir uma família, eu amo essa cidade. Eu brinquei com você a questão do umbigo, porque os antigos tinham esse lance de enterrar o umbigo na maior árvore da fazenda, né? E aí aquilo ali era um sinal de prosperidade e longevidade da sua linhagem. E eu sou muito ligado aqui, e eu acho o seguinte também, Dourados tem muita oportunidade, né? A terra das oportunidades é aqui. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu acho que aqui eu posso me destacar, eu acho que aqui eu posso contribuir. Eu sou um cara que eu gosto de inventar moda, né? Então, tô com 1000 atividades aí, mas isso é o que me dá prazer. Se você precisar de parceiros, a gente gosta de inventar moda, né, Celso? Não, eu já tô vendo aqui, inclusive quando acabar o podcast, eu acho que a gente vai inventar bastante. Um monte de moda, a gente gosta de inventar moda também aqui. Mas eu acho que é muito bacana, eu acho que a gente tem inúmeras possibilidades na cidade. E Dourados, eu percebo, a nossa cidade já teve vários ciclos econômicos. Aqui começou com o ciclo da Ervamate, depois a gente teve a expansão da fronteira agrícola, depois viramos um polo prestador de serviços e hoje a gente está passando por um processo de transformação industrial. Eu vejo muita vantagem e é muito alvissareira essa transformação desse modal industrial com a vinda, principalmente, são 3 fatores que eu relego aqui. Nós perdemos um importante, que era a usina São Fernando. Isso aqui foi um golpe duro quando a pedra leiloou e levou a nossa planta. Isso aqui foi um baque duro, mas em contrapartida nós tivemos uma dobra da planta da JBS. Isso aqui é fantástico. Produtos Prime da JBS saem daqui de Dourados. Nós temos a planta da Impasa, a maior da América Latina aqui do etanol de milho, e a planta da Coamo, a maior esmagadora de soja do Brasil. E aí eu quero fazer um comentário. Primeiro a gente tem que entender o que é o agronegócio. E a melhor definição de agronegócio para mim é que agronegócio é uma cadeia produtiva. Ou seja, é tudo aquilo que está na prancheta do cientista da Embrapa, que vai fazer o melhoramento genético de tal produto, até a gôndola do supermercado.
Então, agronegócio é tudo isso. É indústria, é transformação, é comércio, é varejo. Então, com todas essas atividades, a gente vê um grande processo agora de transformação na nossa cidade. Então, você citou muito bem, nós temos esses 3 grandes exemplos. A JBS estava batendo 5 mil suínos até 10 mil agora. Então, 10 mil suínos agora. Eu sei porque a prefeitura cede o 3º turno para eles com o CIF. Uma coisa formidável. Formidável. Então você vê. Gente, dobrou a oferta de emprego. Todo mundo ganha com isso. Exportando para o mundo inteiro. Uma empresa que é certificada halal, é certificada, né, com sustentabilidade. Pô, é uma empresa fantástica. Aí depois a gente pega em Pasa. Eu tive agora com o seu Zé Lopes no MSD, que foi um evento que a gente fez para vender o estado de Mato Grosso do Sul, vender no bom sentido, apresentar nosso potencial. E, pô, ele tá animado com o estado e ele vai fazer já tá abrindo mais uma e vai abrir mais uma, né? É Maracaju e Cidrolândia. E Cidrolândia agora vai ser. Cidrolândia e depois Maracaju. Maracaju ainda não anunciou. Mas em Maracaju a gente tem a Cerradinho vindo agora. Sim, mas me falaram até da Empasa. Ó, então, aí é o spoiler seu. Enfim, porque a gente ouve muito falar, né, que ele quer ter 3 plantas aqui. Ele tem 2 no Paraguai, ele quer ter 3 aqui e 2 no Mato Grosso, né? Esse é o projeto. Imagina, 7 plantas de etanol de milho. Gente, é uma coisa formidável, fantástica. É altíssima tecnologia. Ao invés do nosso milho ir na lona de um caminhão lá para um porto do litoral atlântico ou ir pela rota para fora. Ser transformado em etanol de milho na China, por exemplo, sendo feito aqui. Isso, ele vai transformar aqui, ele vai pegar o DDG e vai usar aqui, ele vai engordar o boi ou a galinha ou o porco aqui. Com o DDG, o que você pode fazer? Aquele empresário, porque hoje o produtor rural ele não é mais um simples fazendeiro, ele é um empresário. Sem dúvida. O que ele pode fazer? O cara só planta milho e soja, mas a partir do momento que ele tem o DDG, ele pode fazer um confinamento. Sim. Pode começar a confinar boi. Ele não precisa de grandes áreas. Pode fazer uma suinocultura. Então a gente tem uma diminuição da área, mas a gente tem um aumento espetacular de produtividade. Então a gente começa a ver uma série de cadeias produtivas que vão surgindo. Ainda mais o milho que tem um potencial de produtividade muito maior do que o soja na área plantada. Assim, tem muita coisa bacana que dá para ser feita. E a nossa cidade está passando por esse momento. Então, Dourados, eu acho o seguinte, o cavalo está passando arriado e a gente tem que montar. Eu voltei para cá para montar no cavalo. E aí, e como que a nossa geração pode montar nesse cavalo? Porque eu tenho um grande amigo que fala assim, se você esperar alguém te passar o bastão, igual na corrida, não tem a corrida de revezamento, um vai passando o bastão pro outro, né? E eu acredito que a nossa geração não tem que esperar a passagem do bastão, ela tem que tomar o bastão. E dá uma dica aí para nossa geração, fala alguma coisa para essa geração se preparar para esse futuro tão profícuo que está nos aproximando. Mas eu vou falar uma coisa, leiam, se informem, se preparem para os desafios que Mato Grosso do Sul passará. Nosso estado está vivendo um momento histórico, talvez a gente esteja vivendo o nosso melhor momento, mas para isso a gente precisa de profissionais altamente qualificados. E como se qualificar? Fazendo tudo aquilo que está disponível no mundo. Hoje nós temos acesso aos meios de comunicação, acesse as informações de qualidade, vejam o que está acontecendo em outros planetas, em outros países. Eu acho que tem tanta coisa bacana, exemplos, tudo aquilo que foi feito lá fora, a gente pode copiar e adaptar. O Chacrinha, né, que era apresentador de TV, já falava, na televisão nada se cria, tudo se copia. E eu acho que isso é uma máxima que a gente tem que trazer para os nossos negócios. Óbvio, vamos adaptar as nossas realidades, mas a gente tem que focar na informação, na qualificação. Isso é a chave do sucesso. E tem mais uma coisa que o velho guerreiro, o velho Chacrinha falava, né? De quem não se comunica se trumbica. Então, eu queria que você falasse mais uma coisa para nós. Eu sei que você está organizando junto com a FIEMS, os sindicatos de logística, uma caravana para mais uma vez adentrar e passar pela toda a rota nas cidades que fazem esse percurso, principalmente as cidades do Paraguai. Como que está essa organização? E tem muita gente interessada nisso aí. Perfeito. PC, na verdade, o que a gente está fazendo? A FIEMS agora está lançando várias missões. Então, a primeira missão que nós vamos fazer será na próxima semana. Nós vamos para a Expo Paraguai. A Expo Paraguai é a maior feira de relações comerciais entre Brasil e Paraguai. Então, vai ser uma oportunidade muito bacana. Eu conheço lá em Assunção, já fui. Já foi na feira? Já. Ela é muito bacana. A gente está levando alguns empresários da nossa cidade e empresários do estado, onde nós vamos promover os nossos produtos e a gente vai conectar essas pessoas aos empresários paraguaios. Eu acho que tem muita possibilidade de negócio aí. Depois, em outubro, nós vamos para a China, nós vamos para a Canton Fair, que é a maior feira de negócios do mundo, a maior feira multissetorial do planeta. São mais de 55 mil stands, imagina, de vários setores, e a gente está levando aí um grupo de 30 empresários.
E aí a gente já está começando a organizar para o ano que vem realmente todo o trajeto da Rota Bioceânica. Entendi. Então seria uma missão que partiria de Campo Grande, e aí Campo Grande será o ponto de partida, e nós vamos até Antofagasta e Iquique, no Chile, para a gente ver como que é esse trajeto. Por que nós estamos esperando isso para o ano que vem? Porque até lá a rota já vai estar mais avançada no território paraguaio. Mais evoluída a questão da ponte, Isso. Né? Apesar de que a travessia se faz de balsa, né? Por enquanto. Por enquanto. Mas a gente está montando um roteiro bem bacana e eu convido os empresários de Dourados a se juntarem a nós nessa caravana que vai se chamar o Caminhos do Progresso. Então, Caminhos do Progresso, você que é empresário de Dourados, procure a sede, a diretoria de Relações Internacionais, o Lelinho Rocha, que ele vai organizar essa missão, que junto com a FIEMES, os empresários de Mato Grosso do Sul, partindo de Campo Grande, vão até Iquique e Antofagasta, no Chile, certo? Perfeito, vai ser isso mesmo. Lelinho, caminhando para o fim, eu sei que assim, nossos vários recortes aqui do podcast, nós teríamos vários outros podcasts, mas a gente procura sempre colocar nossos episódios em torno de 50 minutos para ficar uma coisa mais fluida e as pessoas terem curiosidade, até de chamarem o Lelinho. O Lelinho hoje professor universitário na Unigran, então ele usa todo esse conhecimento que ele detém para multiplicar isso, e é uma generosidade da parte dele. Mas Lelinho, me fala uma coisa, você tem se preparado bastante. É uma preparação para o Lelinho entrar na política partidária? Você sabe que isso todo mundo pergunta, né? Porque se todo mundo pergunta, todo mundo quer uma resposta, né, Lelinho? Eu acho o seguinte, eu gosto de política, sempre gostei. Mas hoje eu acho que eu sou um agente de transformação política, mas de política setorial, de política sem dúvida, defesa de interesses. Empresarial e industrial. Isso, do meu setor. É óbvio que eu não posso fechar portas. Então, pode ser que em algum momento eu decida por tentar uma carreira política, mas neste momento eu acredito que não. Você está focado nos setores, empresariado, na indústria e no agro. Isso. Porque por eu hora. acho o seguinte, uma pessoa para ser política, isso é uma visão minha, ela tem que ser muito preparada. E ela tem que ter uma história para apresentar. Ela tem que ter credencial para ser apresentada para a população. Porque ela vai para o escrutínio popular e a população julga se ela é merecedora ou não daquela posição. Então eu acho o seguinte, que as pessoas têm que se preparar. Eu só tenho 30 anos, eu tenho idade do meu lado. Acho que tem muita coisa para acontecer e é óbvio que eu sempre vou analisando o cenário. Gosto de política, gosto de contribuir, mas hoje eu estou muito bem fazendo esse outro tipo de política, que é um tipo, eu diria, inteligente de se fazer política, que é defendendo os interesses do meu setor, que é fazendo essa área internacional que eu gosto tanto. Que agindo em grupo. Agindo em grupo. Então eu acho que isso é o caminho que eu estou trilhando aí. Lelinho, deixa para nós uma mensagem aqui em relação ao Grupo Valor. Quais os planos e os projetos de médio e longo prazo do Grupo Valor? Eu acho que, falando aí da nossa missão, da nossa visão dos nossos valores, o Grupo Valor tem como objetivo promover a cadeia produtiva do agronegócio no Mato Grosso do Sul. Então, o nosso foco é esse, a gente quer continuar nessas áreas que são tão importantes, participar aí de um processo de diversificação em algumas novas áreas e sempre pensar na promoção de negócios no Mato Grosso do Sul. Esse é o nosso objetivo. Queria te agradecer, não só pela generosidade de ter vindo aqui com nós e partilhar todo o seu conhecimento e colocar à disposição o nosso NG Talk, todos os nossos meios, as nossas plataformas, nosso escritório, nosso time aqui em termos de cooperação acadêmica, o que você precisar em termos de ACED, de FIEMES, todas as missões que você estiver, nós também estamos nos organizando para cada vez mais nos aderir à Rota de Integração Latino-Americana. Então assim, conte conosco e muito obrigado por essa generosidade de ter vindo aqui e partilhar conosco seus conhecimentos, né, Lelinho? Pessoal, eu que agradeço. Eu fiquei muito honrado aí com esse convite e contem comigo. Eu sou soldado da cidade e toda iniciativa que for para promover a nossa cidade, para melhorar nosso ambiente de negócio, vocês podem contar comigo. E parabéns aí pela estrutura. Foi um verdadeiro papo de valor. Valeu. Um grande abraço. Pessoal, linkado aqui, NG Talk, Papo de Valor. Grandes parcerias surgirão aí dessa integração. Um grande abraço. Pessoal, um grande abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau.